Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima de Matemática aqui. E agora vamos começar uma aula para falar das funções exponenciais. Se vocês olharem lá no canal, né, nós já estudamos as funções do primeiro grau, afim, né? Vamos colocar assim direto. A função quadrática, que conhecem também como função do segundo grau. E hoje vamos estudar as funções exponenciais. Antes de falar das funções exponenciais, nós temos que lembrar alguns conceitos sobre potências e raízes. Então, primeiro é lembrar o que é potência de expoente natural. Né? É lembrar que nós temos um número e um outro número em cima, que é natural. Esse número de baixo, lembra que a gente chama ele de base, né? E esse número ali de cima é o que a gente chama de expoente. Então, colocar um número elevado a outro quer dizer que eu estou multiplicando o número por ele mesmo quantas vezes forem o expoente. Então, a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, quando eu escrevo 3 com o 2 em cima, quer dizer que eu tenho 3 elevado à segunda potência, ou 3 ao quadrado. Ou seja, é o 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 3 vezes 3, 9. Então a gente fala que 3 ao quadrado é 9. 3 é a base, 2 é o expoente e 9 é a potência. Quando eu tenho menos 2 elevado à terceira potência, eu estou querendo pegar o menos 2 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. É o que eu tenho aqui, né? Ó. E multiplicar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 8. Então, menos 2 é a base, 3 é o expoente e menos 8 é a potência. E lembrando, eu posso trabalhar com vírgula, com fração, não importa, tá? Com número decimal, né? Falando bonito. 2 terços elevado à quarta. É 2 terços multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 à quarta, 16. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 à quarta, 81. Ficamos com 16, 81 avos. Beleza? Menos 0,1 elevado à quinta. É menos 0,1 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, ok? Então eu vou ter aqui, ó, menos 0,00001. Se eu tenho 0 elevado à terceira, é 0 vezes 0 vezes 0, que é 0. Todo número elevado a 1, para quem não lembra, é igual a ele mesmo, né? 0 elevado a 1 é 0, 1 sétimo elevado a 1 é 1 sétimo, 5 elevado a 1 é 5, menos 3 elevado a 1 é menos 3, e todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Então, só para lembrar aí algumas propriedades. Bom, agora, quando eu tenho um expoente negativo inteiro, a gente tem um procedimento de quê? De inverter a base, tá? Ou seja, se a base é A elevado a menos um N qualquer, eu tenho que isso é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Eu tenho 2 elevado a menos 1. Eu inverto, é como se fosse 2 sobre 1 aqui, tá, pessoal? Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que vai dar 1 sobre 2. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 elevado à terceira, que vai dar 1 oitavo. Menos 2 elevado a menos 3 é 1 sobre menos 2 elevado a 3, que vai dar 1 sobre menos 8, que dá menos 1 oitavo. Beleza? Menos 2 terços elevado a menos 2. É o inverso. 1 sobre menos 2 terços elevado a 2. E fica 1 sobre 4 nonos, que fica 9 quartos. Não precisava ter feito isso tudo. Bastava, lembra, inverter os termos da fração. E menos 1 sobre 2 elevado a menos 5 é a mesma coisa que 1 sobre menos 1 sobre 2 elevado a 5. Menos 1 sobre 2 à quinta é menos 1 32 avos. Invertendo, vai dar menos 32. Outra coisa que é importantíssima, lembrar das propriedades de potência. Lembrando que a gente tem um produto de potência de mesma base, a gente faz o quê? Repete a base e somos expoentes, né?
Se eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Se eu tenho potência de produto, eu distribuo esse expoente para cada um dos dois fatores ou mais fatores do produto. Se eu tenho uma potência de uma fração, eu elevo tanto o numerador quanto o denominador a essa potência. E se eu tenho potência de potência, eu multiplico os expoentes. Beleza? Aqui nós temos uma questão que é para avaliar se as sentenças são verdadeiras ou falsas. Então, vamos observar aqui. 5 elevado à terceira vezes 5 elevado à segunda é igual a 5 elevado à sexta? Produto de potência de mesma base. O que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Ou seja, 5 elevado à terceira vezes 5 elevado à segunda deveria ser o quê? 5 elevado à terceira mais a segunda. Então, deveria ser 5 à quinta. Então, essa aqui está errada. É falsa. Ok, gente? Está errado isso. Letra B. 3 elevado à sexta dividido por 3 elevado ao quadrado. Divisão de potência de mesma base. O que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. 6 menos 2, 4. Não é 3 a terceira. Também está errado. Ok? 2 a terceira vezes 3. Eu posso afirmar que é 6 a terceira? Eu posso multiplicar o 2 pelo 3 direto? Também está errado. Não posso fazer isso. Só posso fazer quando os expoentes são iguais. Lembrando que o 3 não tem expoente, na verdade é o 1. Tá? Letra D. 2 mais 3 à quarta é igual a 2 à quarta mais 3 à quarta? A propriedade diz que a soma continua como soma? Também não. Também está errado. Ok? Letra E. 5 elevado a 3 elevado a 2 é igual a 5 elevado a 6? Sim, está certo. Por que está certo? Porque a gente repete a base e multiplica os expoentes. Ok? Bom, letra F. Menos 2 à sexta é igual a 2 à sexta? Sim, isso não é nenhuma propriedade. Isso aí é uma característica das potências de expoente par. Quando o expoente é par, a potência vai dar sempre positivo. Então, eu posso tirar o sinal. Tá? 2 à sétima dividido por 2 à quinta. Divisão de potências, repete a base, subtrai os expoentes. Daria 2 elevado a 2. Que também, por acaso, vai dar menos 2 elevado a 2. Porque se o expoente é par, a resposta vai ser sempre positiva. Então, parece que está errado, mas não está. Tá certo. Olha a pegadinha. Tá bom? E 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado? E aí? Então, 5 é 25, 4 é 16 e igual a 9. Por acaso, aqui dá certo. Aqui não é uma propriedade, na verdade, característica das potências. Isso aqui vem lá, se você for olhar, no Teorema de Pitágoras. Isso sempre vai dar certo? Não. Por acaso, aqui está dando certo. Mas não é uma propriedade. Ok? E aqui nós temos um exemplo de um problema para simplificar uma expressão. Tá? Eu tenho a ao cubo vezes b elevado a menos 2 elevado a menos 2, dividido por a elevado a menos 4 vezes b ao cubo elevado ao cubo. Como é que a gente soluciona essa expressão? Primeira coisa, a gente vai distribuir esse menos 2 e esse 3 para os outros expoentes. Ok? Então fica a elevado a 3 vezes menos 2 e b elevado a menos 2 vezes menos 2. Embaixo fica a elevado a menos 4 vezes 3 e b elevado a 3 vezes 3. Gente, desculpa, é que o mouse está muito ruim, eu esqueci meu mouse também, então está tendo tudo aqui no improviso, tá bom? Aí fica 3 vezes menos 2, menos 6, a elevado a menos 6. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4, b elevado a quarta. Menos 4 vezes 3, menos 12, então vai dar a elevado a menos 12. E b elevado a 3 vezes 3, b elevado a 9. E aí nós temos agora as divisões de potência. A elevado a menos 6, dividido por a elevado a menos 12, repete a base,
subtrai os expoentes. B elevado à quarta dividido por B elevado à nona, B elevado a 4 menos 9. Menos 6 menos menos 2 é menos 6 mais 12, que vai dar 6. E 4 menos 9 vai dar menos 5. E aí, se eu for querer escrever de uma outra maneira, o menos 5 pode vir para baixo, ficar A elevado a sexta dividido por B elevada a quinta. Outra coisa que é importante é a gente falar da raiz. Lembrar que a raiz, né? A gente fala raiz quadrada, raiz cúbica, mas a raiz, a radiciação, é a operação inversa da potenciação. A gente pode dizer que a raiz quinta de 32 é igual a 2, porque 2 à quinta é 32. Chegou, hein? Raiz quinta de 32 é igual a 2, porque eu estou perguntando que número multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar 32. É o 2. Então, a raiz quinta de 32 é 2. A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? O 2, 3 vezes, vai dar 8. Lembrando que o númerozinho que está aqui em cima é chamado de índice da raiz, tá? E o número que está dentro da raiz é chamado de radicando, tá? Raiz quadrada, lembra que quando não aparece é o 9, é o 2, né? É 3, porque a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9. Raiz sétima de 0 é 0, por quê? 0 elevado a sétima é 0. E a raiz sexta de 1 é 1, porque 1 elevado a sexta é 1. Tá? Eu nem vou me aprofundar muito em raiz, é só para a gente relembrar. Bom, vamos mais uma vez olhar aqui as raízes e verificar se tem alguma coisa certa ou errada. Raiz cúbica de 27 é 3? Por que a raiz cúbica de 27 é 3? Porque o 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3 ao cubo é 27. A raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2? Não. A raiz quadrada de 4 é 2. Não tem mais ou menos, tá? Lembra que aquele mais ou menos que geralmente aparece é lá da equação de segundo grau, tá? Letra C. Raiz quarta de 1 é 1? Sim, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Tá certa. Menos a raiz quadrada de 9 é menos 3? Sim, porque a raiz quadrada de 9 é 3. E o menos está na frente, então é menos 3. Raiz cúbica de 1 oitavo é 1 sobre 2? Sim, porque a raiz cúbica de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então a raiz cúbica de 1 oitavo é 1 sobre 2. E a raiz cúbica de 0 é 0, por quê? 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Então, essas aqui também estão certinhas. A única errada é a letra B de bola. Chegamos agora num outro tipo de potência, o que a gente chama de potência de expoente racional. Ou seja, quando agora o meu expoente ele se torna uma fração, ok? Lembrando que a potência de expoente racional nada mais é do que uma raiz onde o número de cima é o expoente e o número de baixo é o índice da raiz. Então, A elevado a P sobre Q é a raiz qésima de A elevado a P. Vamos ver uns exemplos? 3 elevado a 1 sobre 2. É a mesma coisa que raiz de 3, raiz quadrada de 3, porque o 2 aqui de baixo veio para cá como índice da raiz. E o 1 ficaria em cima do 3, nem precisou escrever. 2 elevado a 1 terço é a raiz cúbica de 2. Por quê? Porque o 3 que está aqui veio para cá e o 1 que estaria aqui em cima do 2 continuou e não precisa escrever. 7 elevado a menos 2 terços. O 3 foi para lá como a raiz cúbica e o menos 2 ficou lá. Então eu posso escrever 7 a menos 2 como 1 sobre 7 elevado a 2, que é 1 sobre 49. Então 7 elevado a menos 2 terços é a raiz cúbica de 1,49 avos.
2 terços elevado a menos 1 terço. Eu posso pegar o 3 como raiz cúbica e o menos 1 ficou lá. Lembrando que menos 1 eu posso inverter, ficar a raiz cúbica de 3 sobre 2. Ok? E agora entramos na função exponencial. O que é uma função exponencial? São aquelas funções em que eu tenho a letra, a variável, o domínio no expoente. Então, f de x igual a 2 elevado a x, g de x igual a 1 sobre 2 elevado a x, p de x igual a 10 elevado a x, r de x igual a raiz de 2 elevado a x. Todas têm um x, têm o domínio no expoente, são funções exponenciais. E o gráfico da função exponencial ele é bem simples. Claro que os mais básicos, tá, pessoal? Se você for construir, você vai ver o quê? Que quando a base da função ela for maior do que 1, a gente vai ter esse gráfico, essa curva exponencial crescente, passando pelo y igual a 1, porque todo número elevado a zero é 1. Se a base estiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente, também passando pelo 1, tá? Então, vamos ver alguns exemplos rapidinho. 2 elevado a x, base maior do que 1. A nossa função é crescente, passando pelo y igual a 1. Beleza? Olha que aqui ele fez com valores. Se você montar os valores, você vai ver que vai dar uma curva parecida com essa. Nosso objetivo não é ficar construindo o gráfico perfeito aqui, tá bom? 1 sobre 2 elevado a x. Lembrando que 1 sobre 2 é 0,5, é menor do que 1. Vai ser uma curva exponencial decrescente passando pelo 1. Beleza? E aqui nós temos outros dois exemplos. 2 elevado a 2x menos 1. Nesse caso, eu não vou estar passando pelo 1. O ideal é você saber que a curva vai ser uma curva exponencial. Reparem que ela está mais encurvadinha, mais acentuada, né? Como se fosse uma ladeira mais difícil de subir. O ideal seria você fazer o quê? Você substituir, né? E fazer a conta com zero. Quando x for zero. Quando x for zero, eu vou ter o quê? Que y vai dar 1 sobre 2. Ou seja, é esse caso que o expoente não é o x sozinho, eu substituo o x por zero e vejo que ele está passando no 1 sobre 2, tá bom? Então tem que tomar cuidado aí, nem sempre passa pelo 1 como alguns livros falam, tá? E esse último exemplo, que é importantíssimo, é quando eu estou somando ou subtraindo algum valor da função. Lembra que 2 elevado a x é aquela função exponencial passando pelo 1. Só que eu não tenho 2 elevado a x mais 1, então eu não estou passando mais pelo 1, eu estou subindo uma unidade. Então agora ele vai estar passando pelo 2. Tá? Não vou me preocupar com a substituição de valores, aqui ele fez um mó tabelão, mas quando eu poder mostrar para vocês bonitinho, não vai ficar esse tamanho todo, ok? E, para a gente finalizar, nós temos as equações exponenciais. O que são equações exponenciais? São aquelas equações em que o x vai estar no expoente. Então, 2 elevado a x igual a 64, raiz quadrada de x, raiz quadrada de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81, 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 2. São equações em que o x está no expoente. Então, nós temos trocentos métodos. Nós vamos aprender os métodos mais básicos, tá? O bem basicão. Qual o primeiro método? A gente sabe que se a gente tem potências iguais, o que a gente garante? Que se as bases são iguais, consequentemente, os expoentes vão ser iguais. Então, eu posso cortar as bases e trabalhar com os expoentes. Traduzindo, se A elevado a B é igual a A elevado a C, eu garanto que o B é igual ao C. Vamos ver alguns exemplos? 2 elevado a x igual a 64. Eu vou fatorar o 64 e eu vou dizer que o 64 é quem? É 2 elevado a sexta. Opa, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a sexta, eu garanto que o x é igual a 6.
8 elevado a x é igual a 1 32 avos. Fatorando 1 32, 32 é 2 a quinta. 2 a quinta, e fatorei o 8 também, tá, pessoal? 8 é 2 elevado ao cubo. E está elevado a x. Bom, e aí, ó, o que eu fiz? Subi o 2 elevado à quinta, virou 2 elevado a menos 5, e a gente conclui o quê? Se 2 elevado a 3, 2 elevado a 3x é igual a 2 elevado a menos 5, eu garanto que 3x é igual a menos 5, portanto, x é igual a menos 5 terços. E aqui nós temos mais um exemplo. Raiz quadrada de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81. Bom, lembrando, se eu tenho raiz, eu posso transformar em fração, né? Raiz quadrada de 3 é 3 elevado a 1 sobre 2. Raiz cúbica de 81 é 3, raiz cúbica de 3 à quarta. Aqui eu multipliquei o x pelo 1, ficou 3 elevado a x sobre 2. Multipliquei, passei o 3 dividindo pelo 4, ficou 3 elevado a 4 terços. Opa, se 3 elevado a x sobre 2 é igual a 3 elevado a 4 terços, x sobre 2 é igual a 4 terços. Como é que eu acho x? Posso fazer a multiplicação cruzada e x é igual a 8 terços. Ok, pessoal? Então foi um vídeo aí, né? Não ficou tão legal por eu estar sem a caneta, como eu falei com vocês. Mas eu precisava comentar um pouquinho sobre isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado um pouquinho e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.